Boa noite! Chegou o grande dia do nosso bate-papo de aromaterapia em crianças. Hoje, gente, a gente vai bater um papo com a Samira, uma psicoterapeuta, certo? Psicoaromaterapeuta que já está aqui. Já vou convidá-la, certo? Isso, olha que maravilha! Vamos ver, tá entrando. Isso aí, Samira. Joia. Como é que tá? Tá conseguindo entrar, Samira? Conectando. Vamos lá. Sejam muito bem-vindos a todos. Só tô aguardando a Samira entrar, tá certo? O papo hoje. Samira, tudo bom? Gente, o áudio tá legal? Quem pode falar comigo aí se tá tudo ok? Diz que tá beleza. Tá chegando o áudio legal. Samira tentou entrar agora, mas vai entrar. Aê! Entrou! Tudo bom, Samira? Boa noite, tô só ajustando aqui que eu tô Tá, vendo que minha luz tá estranha. Tá direitinho aí? Tá tá escuro pra ótimo. vocês? A internet, tudo bom, minha querida? A internet é que veja aí, coloque logo também nos seus dados móveis, porque creio eu que tá oscilando um pouquinho, mas vai dar tudo certo, vai ser um sucesso. Gente, para quem não me conhece, tá? Vamos começar logo, que hoje o papo tá gostoso, Tem né? Com uma bastante. pessoa maravilhosa, tá? Então, para quem não me conhece, sou Thales Alves, sou farmacêutico, sou bioquímico e aromaterapeuta registrado pela Abrat, certo? Depois de um curso que a gente fez de mais de 200 horas, tá? E junto com a minha trajetória como aromaterapeuta, a gente conseguiu receber esse certificado de aromaterapeuta, tá bom? Passar a bola agora para a Samira, para a gente não ficar muito conversando demais. Seja muito bem-vinda, viu? Gosto muito de você, viu? Ah, é Tá recíproco. parando? Muito obrigada, Thales. Prazer enorme estar aqui, convite muito especial. Tem... Tá parando? Tá Tá travando? parando, tá parando. Coloca logo nos dados móveis para ficar os dois. Mas vai dar certo, vai ser sucesso. Vai. Porque até a Wi-Fi ficou emocionada. Vamos derrubar essa internet hoje. Vamos sim. Então, prazer estar aqui. Meu nome é Samira, para quem não me conhece. Sou psicóloga, psicoaromaterapeuta e sou apaixonada por esse mundo dos óleos essenciais e aprendo muito cada vez mais com o Thales, Eu com meu você. mestre e mentor aí. A gente troca muita Dois. figurinha Com certeza. Todo dia, para e, falar a verdade. e a gente tem uma família aromática muito especial, né, Thales? Isso, com certeza, com certeza. E a ideia do Então é isso. bate-papo. Então é isso. Samira, eu assim consegui, o horário dela é muito corrido, gente. Então a gente conseguiu fechar bloco, porque se eu fosse fechar, Samira, tal dia, não tenho. Então assim, vou fechar 3 quartas-feiras, vão ser 3 quartas-feiras só sobre a aromaterapia em crianças, tá? O que pode, o que não pode, como é que não pode, em prematuros, como é que é. Então, Samira, começa aí esse papo que eu tô doido pra arregaçar a manga, que eu já tô aqui pra gente conversar. Vai lá. Maravilhoso. Então, acho que é para a gente poder iniciar aí e dar um pouquinho de um norte da conversa, é importante a gente entender, dentro tanto da psicologia quanto da psicoaromaterapia, né? O que é esse tal desenvolvimento emocional infantil que tanto a gente escuta falar, né? E o desenvolvimento emocional infantil nada mais é do que essa capacidade que a criança vai adquirir em aprender a manifestar e entender e... Desculpa, gente, lembra que tá seca. E diferenciar as suas emoções, aquilo, né, aquilo que ela sente, com relação ao estar no mundo, né, o contato seu com o mundo. Isso. Parece simples, né? Mas tem todo um Profundo. processo bem complexo, né? Quando a Com criança nasce, o certeza. bebezinho, ele primeiro tem comportamentos reflexos, né? Então ele tem todo um comportamento que vai sendo ali lapidado conforme ele vai interagindo com seus cuidadores e assim ele vai aprendendo como reagir frente àquela sensação, né? Como reagir frente àquela situação.
E nesse desenvolvimento, esse amadurecimento emocional vai acontecendo, né? E aí vem várias perguntas. Ah, minha criança não fala, minha criança não dorme, minha criança. O que fazer? Bem, acho que a primeira coisa, que é o que a gente vai conversar mais aqui profundo, é calma. É verdade. Conte com a sua rede de apoio. Muito Sim. importante, contar com a sua rede de apoio. Não sabe o que fazer? Pergunte para alguém, converse para alguém, procure um profissional, né? Sim. É, dentro desse desenvolvimento infantil, existem vários desafios, né? Para pais de primeira viagem que ainda não sabem como lidar com determinadas situações, não sabem identificar determinadas situações, assim como para pais que têm filhos mais velhos e que são completamente diferentes daquele que acabou de chegar ao mundo. A gente, para conseguir entender um pouco melhor desse desenvolvimento e não entrar tanto em aspectos mais profundos, é importante a gente ter em mente que 3 aspectos são muito importantes nesse desenvolvimento, né? Que é a criança aprender a compreender sobre as suas próprias emoções, a criança aprender a compreender sobre as emoções do outro, a identificar e compreender sobre as emoções do outro, e a criança aprender a ter uma capacidade de regular suas próprias emoções. E aí, como é que uma criança que está aprendendo tudo nesse mundo vai conseguir regular suas emoções, né? É verdade. E para a gente conseguir oferecer isso para os pequenininhos, a gente pode oferecer coisas muito simples, como, por exemplo, uma atenção, uma escuta, né? Um feedback. Como é que a criança aprende a identificar certas emoções? Então, por exemplo, o bebezinho que está chegando lá nesse mundo, ele tem a sensação de fome, o que ele vai fazer? Ele vai chorar, né? O que os pais vão fazer? Vão oferecer a comida, vão oferecer o afeto, vão oferecer o acolhimento. A depender da Verdade. resposta que esse bebê receber, ele vai entender como se comunicar. Ele vai entender aquela sensação que se manifestou, o que ela gera no outro e como que aquilo vai se estabelecer nessa troca, né? Então, nessa construção de aprendizado, a gente pode oferecer muitas coisas para a criança. A mais importante, de fato, é essa disponibilização, né? Seja os pais, sejam os professores, os tios, os avós, essa rede de contato que a criança tem inicial, que a gente normalmente chama de cuidadores. Isso. Puxando um pouquinho agora para a linha da psicoaromaterapia, né? A gente falou um pouquinho aí da psicologia, do desenvolvimento emocional. Agora, puxando um pouquinho para a linha da psicoaromaterapia, a gente engata nesse aspecto de ajudar essa criança a desenvolver uma capacidade de ter recurso, buscar recurso, diferentes recursos, e um deles é a aromaterapia, para se autorregular. Exatamente. Exatamente. E interessante, né? A Samira tocou em vários pontos aí, cara. A gente chega, eu fico babando de tanta informação interessante. A aromaterapia, gente, ela é tão importante que se você entender como é que uma criança assim que nasce, né? Como é que a criança se comunica? Como é que ela identifica a mãezinha? Pelo cheiro, pelo aroma. Então, entendam, o aroma, certo? O olfativo, o sistema olfativo é o primeiro sistema totalmente, já maduro. Ele gente, a aromaterapia ela é realizada já lá no útero. Quando a mãe está inalando os primeiros toques, os primeiros princípios ativos, os monoterpenos, os cis-terpenos, aquelas coisas lá, está indo para o bebezinho, já está o sistema olfativo lá trabalhando nas emoções dela. A criança fica tranquila, fica agitada, fica nervosa, fica tranquila, com cheiros. Tá? Existem diversos trabalhos, a Samira também sabe, a gente conversa sempre sobre isso, que a criança às vezes está irritada, nada mais pelo cheiro do ambiente. Entende? Então são esses detalhes que vocês têm que entender, pelo menos, quem não gosta de aromaterapia, mas entender que isso é importante para qualquer o quê? Terapia. Se eu estou realizando ali, sou um fisioterapeuta, eu estou realizando uma terapia na pessoa, por que não associar a aromaterapia? Já que ela vai facilitar aquele momento junto, sabe? Ela vai aproximar.
né? Ou então vai relaxar. Então tem todo esse processo. Então a criancinha, como a gente está falando hoje, toque criança, hoje demais dias aí das quartas-feiras, ela se relaciona inicialmente pelo aroma. Pelo aroma. Então, prematuro pode usar? Calma, depende. A gente vai falar sobre isso. Tá. Recém-nascido, que já é outra linha, né? Prematuro é uma coisa. Recém-nascido, pode? Calma, depende. Ah, de 2 anos para lá? Calma, depende. Então, isso você vai ouvir aqui, certo? Com clareza, com estudo científico. A gente não está falando aqui o que a gente acha. A gente estuda, certo? Vê, em alguns momentos testa, não é isso, Samira? Em nós mesmos, né? É. E no nosso ambiente. E a gente faz dessa forma. Olha, eu fico assim, tenho mais de 20 anos de farmacêutico e eu fico preocupado com meus colegas, que eu tenho que tem vários aqui, farmacêuticos assistindo nossa live, e eles sabem, tem uns que até trabalharam comigo, eles sabem que eu barrava pessoas, mulheres, principalmente mulheres, mães, né? Que chegavam comprando o tal de Sonin. Sonin, Muricalme, né? Por quê? Porque antes eu fazia logo uma pergunta. Eu já sabia o que era a resposta, mas eu queria a linguinha, né? A minha língua sabe como é que é, né, Samira? Eu querendo jogar, não veneno, né? A lapadinha, só para, né, dar a lapadinha. Aí eu, quem é que vai tomar? A minha criança recém-nascida que tomou isso. O médico está prescrevendo? Ela, não, não é porque eu quero ir para a festa. E era de cara de pau. Eu quero ir para a festa e ele vai ficar dormindo em casa sozinho. O problema não é só o sozinho. O problema é que um antihistamínico igual a esse, que ele tem 3 funções, tá? É neuroléptico, é antihistamínico, enfim, antialérgico geral, ele pode dar convulsão. Então a criança está só na Samira. Isso é revoltante. Sabe, isso aí na psicologia você até assim pode falar com mais prioridade, assim, propriedade, porque eu entro na emoção, sabe? Sim, Eu claro, eu entro acho que muito na emoção. é muito importante a gente, com essa responsabilidade das nossas profissões, né, como profissional, a gente poder oferecer esse lugar de orientação, né, Thales? Acho que quando a gente Isso. consegue entender que esse grupo precisa, né, no caso desses pais, essa mãe, esse pai, esse avô, essa tia, enfim, esse grupo precisa de uma orientação, até porque ele não está sabendo lidar com as suas próprias emoções, Boa, necessidades, desafios, boa. amadurecimento emocional. A nossa responsabilidade é de dar este apoio, né? A gente entra no nosso processo individual, que é o da revolta, que é o enfim, mas depois a gente tem que ligar a chavinha do profissional e falar, puxa, entenda, essa pessoa está Isso. precisando de uma orientação porque ela também está desorganizada, né? Boa. Eu acho que vale a gente entrar num aspecto, Thales, que eu estou falando de desenvolvimento emocional, estou falando de maturidade emocional de uma criança. Maturidade? Não dá, né? Ixi, é O que a gente está verdade. falando aqui, para ficar bem claro para todo mundo, a gente está falando de processos, tá? Isso, Então, isso. apoiar processos, né? Com Ajudar no certeza. desenvolvimento de processos. A gente não espera que a criança nasça pronta ou que ela logo aprenda algo, até porque a gente aprende Exatamente. a lidar com as emoções ao longo de toda a vida, Com né? certeza. E ainda tem interrupções, vamos dizer assim, lacerações do próprio mercado que nos força a aceitar algo que não são verdades. Vamos supor aqui, vamos supor, a mídia bota aqui aquele shampoozinho hora do sono, não vou nem que eu amar, hora do sono, né? Até beber água. Hora do sono. Teoricamente, deveria ter aquela lavanda que tem um cheirinho, mas ali é essência. Essência a gente não vou falar porque tem lives anteriores aí e vocês vão assistir. E depois eu e a Samira, a gente vai trazer outras coisas também importantes, além de criança e tal, a gente vai botar adulto, idoso e tal, no meio de tudo isso. Mas, olha, um banho de lavanda langustifolia, que é a lavanda lá, certo? Búlgara ou francesa, ou enfim, italiana, mas ela é a lavanda langustifolia, certo? Ela, gente, em uma gotinha, ela tem mais do que, vamos supor ali, 30, 40 chás de lavanda em uma gota. Aí você coloca 1 ou 2 gotas numa baciazinha daquela, né? Não vai botar na pia, não. Aqui no Ceará, aqui no Nordeste, tem, Delícia. enche a pia ali, lavou a louça, né, 2 minutos antes, botou o menino dentro, né? E ali faz aquele banho ali, né? Banho tcheco que a gente fala. Então, assim, mas pode até ser com lavanda, né? De repente é melhor do que sem nada, né? Melhor Então, que sem nada. olha, com certeza. Então, a lavanda, nesse momento, a gente vai já falar, tanto eu como a Samira na lavanda. Então, esse banho teve diversos estudos, gente. Eu não estou falando nenhum, não, certo? Teve esse banho que
fizeram aqui uma numeração de pessoas, simplesmente coletaram na saliva o cortisol, que é a substância que, vamos dizer assim, diz o nível de estresse que você tem, estresse psicológico e também de trauma. E aí, gente, o que aconteceu? Olha lá, com 15 minutinhos de banho de lavanda, eles coletavam antes e coletavam depois. Reduções drásticas de cortisol. Aí eu estou falando alguma coisa besteira? Samira está falando besteira? Não, a gente está falando um estudo científico. Arrasa, garoto, que eu quero aprender hoje. Manda. Uma coisa muito importante, Thales, que a gente sempre conversa, né? E que a gente tenta educar todo mundo que entra em contato com a gente pedindo essa troca, né, de conhecimentos. Não é porque é natural que pode ser usado de qualquer forma. Ao mesmo tempo que não é porque é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado que tem que ter medo. Então, eu acho que assim, a aromaterapia, ela tá vindo para quebrar vários paradigmas aí com relação ao autocuidado, né? Eu gosto muito de entender a aromaterapia como algo que me proporciona, além desse cuidado físico, emocional, espiritual, enfim, me proporciona, dentro desse cuidado emocional, um autoconhecimento muito grande, porque eu aprendo muito sobre como eu reajo sobre esse óleo. Perfeito. E aí é muito importante a gente entrar nesse parênteses da psicoaromaterapia, que não é porque eu sei que aquele óleo é bom para aquela causa que eu vou tacar no meu indivíduo. Receita de bolo. Receita de bolo, ela funciona? Funciona. É legal a gente conhecer, é legal conhecer. Porém, existe uma coisa muito importante que é o indivíduo. Eu, Samira, pessoa física, existo no mundo com as minhas facilidades, as minhas dificuldades, enfim, com todas as questões positivas e negativas de desenvolvimento emocional. Perfeito. Não vale eu querer entrar em contato com um processo, um aspecto do meu desenvolvimento, do meu crescimento emocional, se eu não estou pronta, né? Porque aí eu não vou estar ensinando o meu organismo a receber aquele cuidado, eu vou estar traumatizando o meu organismo, porque ele vai estar entrando em contato com eventos, ele vai estar levando gatilhos para entrar em contato com eventos que vão estar me perturbando naquele momento. Então, como que a gente tira a dúvida do que usar quando a gente fica naquela coisa do tipo, eu uso vetiver, eu uso lavanda, oferece para o nariz que você quer dar. Oferece para o nariz que você quer dar. O corpo sabe o que precisa. O corpo sabe quando está pronto para receber aquilo que precisa. Então, dentro da psicoaromaterapia, a gente toma muito esse cuidado de fazer o teste olfativo. Aquele corpo está pronto para receber aquela substância. A gente sabe que o processo emocional, psicológico é aquele. Mas como terapeuta, preciso respeitar o processo daquele indivíduo. Principalmente uma criança que ainda não tem todas as habilidades para descrever o que está sentindo. Para descrever os seus limites, para descrever, né, para poder se comunicar. E aí a gente pode abrir esse universo para crianças que não falam. Enfim, daí afora, que senão a gente vai se perder. Não, é verdade. Tem outros papos por aí. Traumas a gente acha que a gente entrar na próxima ou na outra, né? Então, mas a gente pode entrar agora, sabe, Samira? Exatamente, eu acho que pelo tempo, né? A gente tem pouco tempo, é incrível. A vontade aqui é de passar muito tempo com a Samira. Samira é um poço de informações, assim, muito bom e muito gostoso de se falar. Mas vai lá, vamos começar aí com alguns olhos, vamos começar, esse pessoal veio todo aí para ver. Isso e o sorteio no final também, né? Que a gente vai sortear, mas depois que acabar a live, eu gero o sorteio e jogo no Instagram, porque eu não vou perder nenhum momento com a Samira aqui. Eu quero absorver conhecimento. Manda. Gente, só tem coisa boa nessa troca e eu realmente sou muito grata. A gente pensou um pouquinho em trazer para vocês essa discussão, trazendo esse aspecto do que todo mundo está vivendo, que é a quarentena, né? E pensando um pouco nessa questão do infantil, como que a gente pode oferecer, entender e oferecer o suporte para essas crianças, para essas famílias como um todo, num processo tão novo como esse, né? De repente, o mundo parou. De repente, as crianças se viram presas dentro de casa. Aquelas que têm quintal tiveram talvez um pouco mais de facilidade de desenvolver ali um pouco mais as energias, de descarregar um pouco mais a energia, de, enfim, interagir um pouco melhor. Aquelas que moram em apartamento talvez tiveram um pouco mais de dificuldades. E existe também aquela questão de que os pais também estavam em casa, mas trabalhando, muitas vezes.
Então, como é que a gente ensina essa dinâmica para a criança? Como é que a gente lida com essas frustrações? Como é que a gente faz esse universo se regular, né? Então, nossa ideia foi pensar em trazer esse paralelo com a pandemia, trazer esse paralelo com a quarentena e falar um pouquinho de alguns olhos que podem oferecer para este ambiente, aí ambiente não é só a criança, mas a família como um todo, um apoio emocional maior, né? E para começar, o meu favorito, quem me conhece sabe, é o vetiver. Ai, Esse Deus. óleo que desde que eu o conheci, ele me acompanha. Eu sou apaixonada nesta Eu também. criatura Eu divina. também. Eu também. E de fato, Supera outros. é um óleo que realmente me regula muito. O que que é este regular? Eu sou uma pessoa que tem características de pensamentos muito acelerados, de distração, né? Eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo. E quando eu uso o vetiver, ele é um óleo que vai me trazer esse aterramento, essa concentração. Ele me promove também a autoconfiança. Ele me ajuda a organizar as minhas atividades todas para que eu possa ter iniciativa. É, Ele é um óleo que promove estabilidade emocional. é, e ele é o óleo que é conhecido popularmente como o óleo do propósito, né? Bem, se a gente está falando aí de foco, aterramento, se a gente está aterrado e a gente tem flexibilização, a gente consegue botar É para quebrar aí todos verdade. os nossos sonhos, né, Thales? Com certeza. E falando disso que a Samira está falando, eu vou aqui entrar um pouquinho na minha área, porque aqui a gente faz exatamente isso. Cada um é especialista na sua área, porém tem que entender um pouco da outra. A gente é assim, a gente é curioso. Eu e essa menina Perfeito. aqui, a gente briga. Às vezes a gente entra aqui em momento sabe, de discussão. Mas por quê? Eu digo, porque é mais ou menos assim. E ela é porque é assim. Então, olha, bem simples, presta atenção. Existe uma substância, gente, no nosso corpo, é a vasopressina. Essa vasopressina, né, é o nome, vasopressina. Prensa quem? Os vasos sanguíneos, né? Então, a substância que sai lá vagando no sangue. E essa substância, por incrível que pareça, ela se comporta como um neurotransmissor. Por quê? Porque tem receptores também no cérebro, certo? Que encaixa com ela. Aí o Vetiver, que tem Cusimol no caso, ele vai fazer o quê? Ele é muito sabido, cara. O Vetiver, na hora que você inala, isso como prática integrativa e complementar, porque a gente está falando aqui Perfeito. de uma prática que complementa o tratamento, ok? Certo? Porque aqui no Brasil, realmente, ela é, sim, liberada para profissionais, certo? Habilitados praticarem, certo? A terapia, o quê? Complementar e integrativa. Isso é óbvio, lógico, e a gente tem que ser de acordo com o que nos rege de possibilidade. Você tem que se habilitar, você tem que ir atrás, tem que estudar, tá bom? Para isso. Então a vasopressina está aqui no sangue, ó. Aí, o vetiver, olha que lindo. Ele vem e diz assim, ô lesado, cheguei primeiro, porque ele vem pelo olfativo. Chegou lá, chegou a nível cerebral, já entrou em contato aqui, Já fez todo. encaixou onde a vasopressina deveria. Aí ela, vixe, está lotado. Aí vai para outro, está lotado. Não tem um encaixe. Ela vai ficar vagando, sai. Certo? O que é que acontece, gente? A vasopressina ela está relacionada com o quê? Com o aumento da pressão, com a irritabilidade, no caso da criança, com o desespero, certo? Com o estresse. Então, automaticamente, por inalação ou massagem, tu vai ter aí uma redução drástica de vasopressina ligada no teu corpo. Isso é muito lindo. Além disso, olha que lindo. Esse óleo, tá? Com os dois princípios ativos realmente majoritários, que eu já falei, Cusimol e Usavancemol, eles vão fazer o quê? Eles vão inibir uma enzima chamada 5-LOX. 5-LOX, tá? Não vou dizer o nome dela, não quero deixar mais. Mas 5-LOX. Essa 5-LOX, ela vai simplesmente o quê? Ela produz, normalmente, diariamente, o LTD4 e o LTC4, que são leucotrienos que causam inflamação, que causam uma broncoconstricção, onde, Thales? Principalmente na árvore respiratória inferior. Caramba, aqui, ó. Já imaginou uma criança com asma, que eu sei que tem pessoas aqui, ou então conhece pessoas, que têm crianças que sofrem de asma. Se a gente não tiver um ambiente bem favorável, um ambiente ali que a inalação do ambiente for cheio de fungo, for cheio de vírus, cheio de bactérias, enfim, poeira, né? Que vem um ácaro, vem outras coisas, vai piorar o processo asmático. Como é que piora? Aumentando esses leucotrienos, que eles vão
fazendo, pressando, sabe? E aí, gente, a dificuldade do ar faz aquele piado, né? Então, o vetiver, como prática integrativa e complementar, tá certo? Ele vai nessa enzima e diz, olha, tá bom, essa pessoa tá com probleminhas, você tá piorando o probleminha dela, é uma criança, eu vou pedir que você se retire, eu vou bloquear você. Bloqueou. Na hora que bloqueou, leucotrieno cai. Não tem a vasoconstricção, a broncoconstricção. Gente, isso é lindo. Entendam, eu fico viajando, eu viajo com isso, porque assim, me dá uma sensação muito gostosa. Arrebenta, filha, que eu quero aprender mais contigo também. Essa parte aí emocional, E olha só, a gente está pensando só na questão do respirar, né? Do inalar, né? Do inalar. A gente está oferecendo para o nosso organismo uma molécula boa, saudável, natural. Boa, saudável. Que mesmo que a pessoa não queira, ela entra. Ela vai entrar, ela vai fazer tudo que ela tem que fazer na parte aqui do cérebro do sistema límbico e vai entrar na corrente sanguínea e vai fazer todo o resto do processo para também trabalhar a parte física. Eu acho super legal quando a gente fala da questão do inalar, porque a gente respira, a gente vive respirando, a gente respira para viver. Para viver. E dentro desse processo de respirar, a gente está inalando diversas moléculas. Não seleciona, né? A gente não seleciona. Não seleciona. Então, assim, se a gente está ali entrando em contato com várias coisas que podem ser agressivas para o nosso corpo, através da respiração, por que não oferecer algo positivo? Então, vamos tirar o medo. Com certeza. Vamos dar um aquecimento e vamos tirar o medo. Que maravilha. Continuando nessa linha aí de olhos... Eu tô... Os cabelinhos tudo batendo palma, tudo feliz aqui. Tô muito bom. Vai. Falar contigo é bom demais. Arrebenta. A gente perde horas conversando deliciosamente. Perde não, né? Ganha. Ganha. Pensando nessa linha aí de olhos que a gente pode oferecer para o nosso nariz, para apoiar toda essa bagunça louca que todo mundo está vivendo aí, principalmente as crianças, a gente não pode desconsiderar o peppermint. Né? O peppermint é um óleo muito gostoso, muito maravilhoso, que ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar o estado de alerta, ele vai diminuir a irritabilidade, ele vai apoiar a memória. Ele é um óleo que ele é estimulante mental, né? Ele é um óleo revigorante. Pensa nessas crianças sentadas o dia inteiro na frente do computador para ter aula. Entendeu? Não dá. Com certeza. Não dá. Para fazer assim, preparar esse corpinho, a gente tem que ajudar. E aí o peppermint vem, ó. E do ladinho, assim, só o vaporzinho, só o cheirinho, né? A volatização. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso, viu? Eu posso, Samira? Posso claro, por favor. Vamos lá, bate e aí, no caso, vamos lá. Peppermint. Cara, peppermint é a menta piperita, é americana. A menta onde... Por que americana, Thales? Quer dizer que se eu plantar lá no meu quintal, não vai ser a mesma coisa? Meu irmão, infelizmente não. Porque exatamente a aromaterapia, ela se mantém nessa questão o quê? Da excelência. Olha, presta atenção, se tu tiver uma menta piperita coletada às 6 da manhã, e se tu coletar às meio-dia, já é outra menta piperita, no mesmo canto. Então assim, vamos lá, trazendo para cá, para não rodear. Então a menta piperita, ela tem metona e tem mentol. Só que, olha a diferença que é interessante. Aquilo que eu falei, quando tem muita flor nessa menta, a metona está maior do que o mentol. Quando tem menos flor, o mentol, logicamente, né? Óbvio, né? Isso eu falei uma coisa, redundância, mas tudo bem. Mentol, aí você tem que ser o cara, aromaterapeuta, para dizer, eu quero para qual finalidade? Entendeu? Perfeito. Eu quero para qual finalidade? Eu quero a finalidade de foco, de analgesia, vou para o mentol. Entendeu? Eu quero a mentona como anti-inflamatório também, mas, entendeu? Com essa linha aqui, a mentona ela é mais também de quê? Corrente sanguínea, circulação. Por quê? Eu vou já explicar na questão que ela faz o mesmo efeito de alguns medicamentos. Cardiopatas, medicamentos para, entendeu? Para problemas cardíacos. Mas assim, vamos lá, só trabalhando aqui. Trabalhar no mentol. O mentol e metona junto, eles são muito parecidos, mas o mentol, ele realmente é muito usado onde? Gelol, massageol, não sei o que e tal, nas pomadas. Eu estou fazendo propaganda aqui, não estou ganhando nada não, viu, gente? É porque foram 20 anos de balcão, mais de 20 anos, 23 anos. E aí a gente sabe toda aquela situação, né? Aquele sprayzinho mágico. Então, olha lá, o que é que ele faz para sentir aquela sensação, Samira? Ele engana os nossos receptores das mucosas e da pele. Olha lá,
da epiderme, né? O que é que acontece? Na hora Uhum. que a estrutura toca, se tiver quente, ele esfria. Porque ele faz com que os receptores comecem. É lindo demais, cara. Isso é É lindo loucura. demais. Eu tô com medo de ficar perturbado, mas os olhos me trazem para a sanidade. Aí é isso que me dá. Eu estudo muito, mas os olhos trazem para a sanidade. Então tá 0 a 0, tá bom Sim. demais, sabe? Então, assim, porque é muito gostoso, gente, é uma viagem, né? Então, olha, se tiver quente, ele esfria. Se tiver frio, ele esquenta. Essa vasoconstricção e vasodilatação melhora o momento que está passando o edema ou o que seja. E outra, na hora que você passa mentol, ele vai induzir a redução do influxo de cálcio, tá? O cálcio na membrana. Então, aquilo que estava tremendo, aquele que estava inflamado, aquele que estava como o nosso intestino irritado, síndrome do intestino irritado, Samira, é muito comum. Certas pessoas Uhum. não se tocam, mas é muito comum ser intestino irritado. E uma massagem com menta piperita, certo? Porque lá na Europa eles passam via oral, tá? Mas já é bem melhor porque você vai direto, tem uma propriedade capsulada, enfim. Mas aqui não é autorizado a gente fazer via oral, a gente tem que ir de acordo com a Anvisa, certo? Porque é prática integrativa e complementar, nós passamos massageamento ou inalação. Thales, vai fazer Perfeito. efeito? Vai. Faz efeito sim, certo? Então, quando ele vai, ele não deixa o cálcio ficar loucamente passando na membrana, então há um relaxamento muscular de qualquer região do corpo. Entenda isso. Aí a outra coisa é aquela que eu falei. Existem medicamentos, talvez vocês conheçam, como amlodipino, diltiazem, certo? Deixa eu ver outra aqui. Verapamil. Eles agem, gente, bloqueando o quê? Os canais de cálcio. Onde? Na membrana. O que é que o mentol faz? Tu tá entendendo, Samira? Vem aqui comigo. Então, olha, se eu chegar no cardiologista, como eu já cheguei, cardiologista da minha esposa, né? Minha esposa é bem nova, gente. Bem mais nova do que eu. Mas ela teve febre reumática quando criança e não tratou lá, assim, não houve um tratamento adequado, até mesmo pela classe médica da época. E hoje, né, é bem complexo o desgaste que deixa nas artérias, arteríolas e tal. E aí ela tem que sempre ir ao cardiologista, né? E ela faz uso de menta piperita, pipermente. Por quê? Porque o pipermente, que o pessoal dizia muito que alterava para hipertensão, né, Samira? Lembra disso? Quando a gente, Sim, sim, né, sim. trazia dos Estados Unidos, né, tal, aí a gente tinha, tal. Mas na hora que a gente vai se aprofundando no assunto, você vê que, pelo contrário, ele é hipotensor. Então, aquela criança, porque existe criança que faz tratamento para cardiopatia, certo? Você conversa com o médico, por favor. Eu não estou Sempre. mandando aqui ninguém abandonar, né, Samira? Não estou falando ninguém Exato. abandonar a medicação, não estou falando ninguém chegar e fazer. Não, você vai chegar. É cardiopata? Então você vai chegar e vai usar o metapiperita, que é o peppermint, tá? Na diluição dependendo da idade, que a gente também depois vai conversar sobre isso, tá, Samira? No finalzinho, Sim, me lembra, para a gente debater sim. sobre isso. Que não é regra, mas é importante saber pelo menos o método de segurança. Tá Sim, certo? perfeito. Não é isso? Tá? Então, assim, É, ele age dessa forma. Mas, ó, metapiperita, eu e Samira, a gente passava as 3 semanas falando só nela. Então, a gente vai ter que passar um pouco para frente. Vai. pra frente. Importante a gente sempre entender que tudo que a gente fala aqui de efeito, de condição e tal, a gente sempre tem que considerar essa visão do especialista para poder fazer o uso e fazer um uso seguro. Então, a gente aprofunda aí o assunto, mas é sempre importante dar aquela conversada com quem realmente está te acompanhando Sim, para que as coisas sempre se mantenham aí na segurança. Continuando nessa linha aí dessa quarentena louca, os pais ficando pirados com essas crianças no computador, tendo aula, é Zoom que cai, é microfone que não sei o quê, é telefone que toca, é cachorro que late, é internet que cai, enfim. A criança que não entende nada do que está acontecendo, porque de repente ela estava na escola correndo com os amigos, daqui a pouco ela está dentro de casa, sentada na frente do computador, tentando conversar com alguém que nem escuta ela, porque o microfone está desligado. com certeza. Com certeza. Nessa bagunça Exatamente. toda, a gente tem mais um óleo que pode dar esse suporte para organizar a criança a ter esse foco, tá? Aumentar esse foco, que é o nosso lindo alecrim.
O alecrim, além de ser Perfeito. um óleo super revigorante, ele é um óleo que também vai despertar, ele é um óleo que ele vai aumentar a concentração, como eu disse, ele é um óleo que vai elevar o humor e ele é conhecido popularmente como o óleo dos estudantes, né? Com Porque certeza. tem foco, Tem consegue aprender demais. muito mais. Com certeza. E puxando aí já, né, como a gente sempre faz, puxando aí para a nossa área aqui, farmacêutica e bioquímica do processo, ele realmente age muito bem lá nos receptores GABAminérgicos. Então, assim, vai dar uma melhoria na memória? Sim, tá? Sim, isso é verdade, tá? Isso eu testei, tanto na minha filha como aqui em mim mesmo. Dá uma melhorada. Rosemary tá aqui, sempre do meu ladinho, mas o que eu estou usando aqui é bergamota, tá certo? Isso aqui é um colar difusor, eu boto uma gotinha dentro, enfim. Mas aqui é o alecrim, que no caso é o rosemary, né? Só que a gente tem que primeiro entender, por isso que é interessante você buscar um aromaterapeuta também, além de ser o profissional médico, colocar do lado um aromaterapeuta, ou então uma pessoa que está ali estudando muito aromaterapia. Existem 3 subtipos de alecrim. Isso da mesma família, Exato. né? Que são chamados quimiotipos, tá? Então, você chegar na tua criança, né? De repente, chegar lá na criança e colocar, não perceber qual o quimiotipo que eu estou usando, e a pessoa comprar o quimiotipo 1, que é o alecrim com cânfora em alta concentração, tá? Vou te falar, há um risco de deixar a criança um pouco em estado de torpor, enjoada, aumentar um pouquinho o pico da pressão dela, certo? Pode sim. Pode. Por quê? Pode, não é isso? Por quê? Sim. Porque ele é um quimiotipo já para dores reumáticas, dores musculares profundas, pessoas focais. Focando, como a gente está falando em criança, não é ele que a gente deve orientar, certo? Eu não vou falar nele agora, vou falar no quimiotipo 2. Que o quimiotipo 2 é exatamente o que a gente usa, né, Samira? Rotineiramente, Sim, que é o do foco, sim. que é o quê? 1,8-cineol. Thales, o que é isso? Tu fala as coisas, eu não estou entendendo nada, meu querido, é assim. É porque a planta ela tem o óleo essencial. O óleo essencial é formado entre 30 a mais de 300 princípios ativos. Por aí tu tira como é que a pessoa tem que entender. Thales, eu tenho que entender dos 300? Não, você tem que entender dos majoritários, os que estão em maior concentração. Porém, você também tem que dar uma leitura nos restantes para você entender o que é o equilíbrio da planta. Não é isso, Samira? Porque a planta ela Exato. é individual. Ela é individual, certo? Por motivo exatamente desse equilíbrio. Então você tem que ter sim um estudo. Não adianta comprar um óleo hoje e amanhã tá dizendo para todo mundo, né? Não é isso, Samira? Exato, Que exato. você falou isso. Comprei, eu vou usar para mim a receita de bolo, né? Vai certo para ti. Exato, justamente por esses detalhes, né? Primeiro porque a gente tem mais de um tipo de planta, né? Então a gente tem Com mais de um certeza. tipo de Do, composição molecular, muda composição química. tudo. Muda completamente. Então, assim, 1,8-cineol é o que tem maior concentração desse quimiotipo 2, que é o que a gente fala de foco, de ação. E aí, gente, olha o que acontece. 1,8-cineol também é chamado de eucaliptol. Então, onde é que tem também, Samira? 3 tentativas. Eucaliptol tem no eucalipto. Thales, Oi, é porque falhou, né? É porque falhou. Olha aí, perdi a brincadeira, mas tudo bem. Perdi a brincadeira. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? ué, travou. Travou? Calma, mas eu tô te vendo. Tô te vendo. Enfim, eu Oi, vou continuar oi, falando. Voltou. Então lá, olha, a brincadeira, mesmo na hora da brincadeira. 1,8-cineol é a mesma coisa que eucaliptol, que tá mesmo no... Eucalipto. Isso. Então, assim, isso, cara, que é legal para você entender. Então, o que é que ela acontece? Ele inibe também os leucotrienos, certo? Aqueles mesmo LTC4 e LTD4. Só que nessa área aqui, especificamente, ele vai o quê? Reduzir o muco. Muco. Então, aquela secreção daquela criança que tem problemas respiratórios frequentes, aquela tosse de muita catarro, vamos falar, a palavra eu não quero falar, mas é a verdade, certo? Então, aquilo ali vai fazer com que a 1,8-cineol ele vai se ligar, certo? Aos receptores e inibir essa produção de muco. Aí começa a ter redução. Tá ouvindo, Samira? Tá conseguindo Gente, ouvir? escreve
Escreve aqui pra gente se tá travando muito. E a minha tá completamente travada, que eu tô escutando bem pedaçadinho, mas Tá, se vocês tiveram, a tá. Deve gente. ser. Coloca aí só se está tudo ok. É, Então, vamos continuar. Então, além disso, o muco que já estava lá, o 8-cineol vai chegar o quê? Reduzir a viscosidade, facilitando o quê? A sua eliminação. Então, gente, é fantástico, é fantástico. Além disso, ele inibe o quê? A TNF-alfa, tá? Que vai fazer o quê, Thales? Ela reduz processo inflamatório. Onde, Thales? Principalmente psoríase, lúpus eritematoso, gente. tá? Melhorou? Melhorou agora? Tá tudo ok aí? Tá O pessoal normal? tá escutando, se tá escutando, a gente segue. O meu tá travando Vamos aqui, para mas a gente frente. vai seguindo. Vamos para frente, certo? Então, lúpus eritematoso, DPLC, que é a doença pulmonar crônica obstrutiva, enfim. Gente, o Rosemary, que é esse que a Samira a gente sempre está colocando, aplicando bastante, ele tem muita utilidade, como os outros também, tá? É difícil a gente escolher aquele específico, mas essa é a diferença do aromaterapeuta para falar. Vai lá, Samira. Então, continuando aí nessa gama da correria, tanto família quanto crianças, aí a gente fala assim, ah, mas eu não tenho filho, mas tem vizinho, você tem sobrinho, você tem, enfim. Continuando nessa loucura aí que todo mundo tá passando, a gente tem um outro óleo que chama Clementine, que é a Clementina. E É. ele é um óleo muito maravilhoso, que ele desperta alegria, né, o entusiasmo, e ele combate a rigidez mental nesse processo emocional. Então, para esse momento aí onde você não consegue ter aquela Olha aí, cara. flexibilização de entrar em contato com essa novidade, fica naquele pânico de, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu não sei me comportar dessa maneira? Tá aí. E aí, por que isso? Gente, o Clementine, ele é uma junção de, se não me engano, green mandarim com um outro cítrico. Foi uma junção que deu um potencial imenso. O Clementine, ele tem a sua majoritária, quase 70% ali a 80% de delimoneno. Vocês não têm noção, vocês não conhecem o que esse rapaz pode fazer. Tem estudos, se você botar PubMed lá, primeiro, se colocar Essential Oil, porque tem que ser em inglês, tá? Você vai ter ali anos de pesquisas, que você vai passar anos todo dia olhando e não vai ter. Se você colocar, no caso, Clementine, ou então Delimoneno, certo? Só isso. Meu Deus, você vai ver. Estudo para câncer, células cancerígenas, estudo para muita coisa. Por quê, gente? Na criança, eu vou falar na criança. Como é o Delimoneno vai agir? Primeiro, imunidade. Ele é espetacular na produção dos plasmídeos, certo? Na produção das células de defesa. Segundo, esse rapaz, ele bloqueia simplesmente a HMG, certo? CoA, que é uma enzima que transforma lonosterol em colesterol. Opa! Tem criança em casa engordando? Tem criança na quarentena, passando do Tudo também. pezinho. Eu posso falar nada. Eu tô tomando o limão dele Sei de todo nada. dia. Eu quero que ele haja sozinho. Eu não... Mas, enfim. Ele inibe a formação de placa de ateroma, Samira. E a gente sabe disso, cara. Então, quando Mas eu tenho um explica para o povo, o paciente... que que isso quer dizer? Pois é. Quando eu tenho um paciente que o foco dele é o quê? Essa tristeza com o sobrepeso, eu vou nessa área do delimoneno. Por quê? Porque o delimoneno, cientificamente comprovado também, ele, como prática integrativa e complementar, ele age aumentando a serotonina e a dopamina no hipocampo cerebral e no córtex pré-frontal. Gente, isso é maravilhoso. São as duas substâncias que te dão prazer, alegria. Então a criança está ali no cantinho, reservado. Caramba, usa delimoneno. Agora, cuidado. Ele é o quê? Fotossensível. Se você colocar e esse menino sair no sol de Fortaleza, que é aqui em casa, Aí, esse ó, menino vem todo mancha manchado. inteiro. Vem todo manchado, vem um índiozinho. Onde você passou a mão, tá lá manchado, né? Mas Então, não se desespere. Se formar melasma, que não. é essa manchinha, você passa a vetiver. Olha aí, rapaz, é bom demais isso. Ó,
Pois é. Então, gente, isso aí é o bom da história. Mas vamos lá correr que tem pouco tempo. Ai, meu Deus, vai, Meu Deus Samira. do céu, então vamos. Então Ai, agora a gente meu vai falar do Deus. nosso querido, amado, que todo mundo praticamente, não todo mundo, mas praticamente todo mundo já ouviu falar. Lavanda. Ai, meu Nossa querida Deus. lavanda, além de ser super segura, né? Ela é super multifuncional. E a lavanda, gente, ela acalma não só processos emocionais, ela acalma tudo. Fundo, pensou? Preciso acalmar lavanda. Por que eu tô Acabou. falando isso? A lavanda vai acalmar as questões de irritabilidade, de ansiedade, mas ela vai acalmar também a pele. Queimou lavanda. Então, pensou em algum fundo de acalmar, não pense duas vezes, lavanda. Com certeza. Inclusive, é o óleo de hoje. É o óleo do sorteio de hoje, uma lavanda 15 ml, certo? Da Doterra, que tem simplesmente uma média, mais ou menos, 300 gotas. Tu vai usar, usei aqui uma gota só. Então, assim, tu tem 300 gotas no frasco desse. E aí, um de vocês aí vai ser quem vai ser presenteado com esse sorteio. Fora que também, no caso, né, a nossa Coia Store, ela fez essa parceria conosco e está também fazendo aí um sorteio. Hoje vamos fazer um sorteio também. Vamos fazer 2 sorteios, um do óleo e o outro do difusor. Tá bom? Não é um só para os dois, são 2 sorteios, tá? Mas é depois da live. Sim, então vamos lá. Lavanda. Lavanda eu vou falar bem rapidinho. Lavanda, como a própria Samira falou, ele é antialérgico. É sim, ele tem função antistamínica. É a mesma coisa, mesma função que você tem, certo? Naquelas pomadinhas anti-mosquito, né? Anti-picado de mosquito, anti não sei o quê. Você passou, inclusive eu uso, gente, quando a pessoa não se dá de repente com óleo, que ela cheira e fica ardendo um pouquinho, eu passo a lavanda, segundos, bloqueia. Porque ela bloqueia o outro óleo, né? Água e óleo não se mistura, a gente bota outro óleo. Lógico, óbvio, maravilha, né? E aí, no caso, gente, também, isso eu tenho que falar para vocês. A lavanda é uma das mais estudadas do mercado. A gente sabe disso. Sim, Eu amo vetiver mais do que lavanda, pelo cheiro e eu pelo que ela também. fez. Certo? E pelo que ela faz. Você não tem Lavanda é noção do que ela incrível. faz, não. Vão ter, porque tem uma lojinha minha ali embaixo também que eu vou escrever. Só é colocar a loja virtual e vocês vão adquirir qualquer óleo, vai para qualquer lugar, inclusive para a lua. Certo? Então, assim, fica à vontade. Não sai aqui de casa, não. Sai de onde estiver mais próximo. Se você estiver em Portugal, vai sair de Portugal e você paga em euro, porque você escolhe lá a moeda. Beleza, mas voltando. Lavanda, certo? Ela, antigamente, há muito tempo, ela foi dita que ela agia igual um diazepam, tarja preta, certo? Só que fizeram vários testes, gente, era até melhor, sabe, do que o lorazepam, do que o prazolam, fizeram vários testes. Detalhe, como prática integrativa e complementar. Não estou mandando ninguém tirar aqui nenhum ansiolítico para usar Pelo outro. amor de Deus. Lavanda, pelo amor de Deus, você tem que conversar com o médico que você vai fazer o uso do óleo essencial. E aí o médico vai, junto com você, marcar um desmame. Esse desmame vai fazer, de repente, junto com a lavanda e vai facilitar demais isso aí, você sair da dependência química disso. Então, só que, cara, que incrível. Samira, foi visto que ele é além do que isso. Ele age, faz toda essa parte dos benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, as sarjas pretas. Além disso, ele também age como a pregabalina. Pregabalina é o produto mais vendido hoje em dia, certo? De substâncias alopáticas de farmácia para fibromialgia. Então, presta atenção no que tu tá tendo a Maravilhoso. oportunidade de conhecer. Não é não? A oportunidade de conhecer. Você tá algo natural, porém tem que ter cautela, né? Porque é natural, como a Samira falou, eu vou, né, rasgar o verbo. Não. E aí, É. exatamente, vai tirar aquelas dores neurálgicas, aquelas dores relacionadas com o sistema nervoso central, sabe? Enfim, gente, eu poderia Mágico. falar É. exatamente, eu poderia falar que eu e a Samira milhões de vezes sobre lavanda. Talvez a gente até fale nas É. outras lives também, porque talvez ele vá Vamos falar aparecer por com aí. certeza. Não é isso? É. Vamos, Com senão a gente não... certeza, com certeza. Infelizmente eu vou falar de lavanda de novo em outra vez e assim vai. Vamos, porque tem outras coisas aí pra gente falar. Vai. Ai, Continuando Deus. nessa linha aí, Meu né, Deus. nessa linha relaxante, a gente tem o Ylang Ylang, né, que é um óleo essencial Uau. super poderoso para trabalhar os processos emocionais de raiva, frustração, ciúmes, rejeição. Hum. E por que isso, né, Samira? Vindo aqui para a parte técnica, porque a gente não é só falar
e a pessoa acreditar no que a gente fala. Aqui o bicho pega. Por quê? Se eu falo na química, a Samira vem na emocional, a pessoa, entendi. Se a Samira falando na emocional, eu vou aqui na química, entendi. Tem sentido, as coisas têm sentido. Não é só chegar e dizer, é isso. Por quê? Porque é isso. Não acredito dessa forma, sabe? Por isso que eu busquei a aromaterapia, porque eu vi que tinha realmente algo intenso. Então vamos lá. O Ylang Ylang, gente, ele tem 2 princípios ativos que são perfeitos. É o germacreno D, certo? E o beta-cariofileno, que é uma aula que a gente dá perfeito. Falar nisso, gente, vem novidade por aí, aguardem. Eu e essa garota aqui embaixo, nós estamos produzindo... Posso falar? Segredo! Segredo! Deixa pra lá. Vamos pra frente. Então, foi mal. É ao vivo, assim. Mas tudo bem. Vai. Então, vamos lá. Germacreno, beta-carofileno. Beta-carofileno, certo? Ele age muito parecido com o canabidiol da maconha. Tá certo? E aí é outro papo. É outra aula que a gente vai falar. Então, dores, já era. Qualquer inflamação, já era. Beta-carofileno, Ylang Ylang é perfeito para isso. Germacreno D, ele é um fenomônio. O que é isso, Thales? Ele, por exemplo, a formiguinha, quando você esmaga a formiguinha, ela libera aquele... Não é um fedorzinho, fede. Aquele cheirinho que é para atrair as outras dizendo, eu estou em perigo. Eu vou falar a verdade, né? Mas o germacreno no Ylang Ylang, pelo contrário, é muito cheirosíssimo. Cheiroso. Então, o que acontece, gente? E essa atração de feromônio faz com que a criança, como a gente está focando na criança, ela se sinta acolhida. Perfeito. Certo? Abraçada. Amada. Vamos, Samira, que está acabando. Vamos, Samira. Vamos. Continuando nessa linha relaxante. Só para terminar. Aqui na atenção, então vamos relaxar. Camomila romana, gente. Pronto. Essa coisa linda. Exatamente. Esse óleo é lindo. E para criança também é um óleo seguro, tá? Demais. Dentre todos os parentes, é um óleo seguro. Ele lavando recém-nascido, ó, é top. Certo? Então, não vou nem falar mais dos outros 2 não, viu, filha? Eu queria que você mostrasse realmente assim, onde é que a gente pode adquirir, como é que a gente pode fazer isso. Porque assim, camomila romana, ela é ampla. É muita informação que a gente pode fazer. Eu queria só falar um aspecto. Fala. Preciso falar esse aspecto? Porque eu fiquei assim, Tem apaixonada. 4 minutos. Vai. Tá bom. Camomila romana, ajuda a gente a trabalhar senso de perdão. Bora lá. 4 minutos. Bora. Vai. Você. É com você Vamos agora. lá. Vai. A gente tá falando de um monte de óleo, deixando vocês confusos, deixando toda essa coisa bagunçada, mas é com muita intenção por trás de ajudar vocês. Então, tô falando de um monte de óleo, só que a gente tem todos esses óleos em 2 bonitinhos. Para quem não conhece, nós temos um kit, que é um kit infantil, kit Kids, Isso. que ele tem vários olhinhos e serão nossos olhinhos das próximas lives. Sim. Que vão ajudar nesse suporte emocional. Não Com só certeza. emocional, mas também nesse suporte físico da criança, da família, tá? Então, esses 4 primeiros óleos que nós falamos, vetiver, peppermint, o clementine e o alecrim, não entre em pânico. Não sei onde é que vem de clementine. Não entre em pânico. Temos ele aqui no nosso Thinker, que é uma sinergia de óleos essenciais que foi muito estudada e pensada para o uso seguro infantil. Os outros 4 óleos, lavanda, Ylang Ylang, camomila e o budaúde, aqui no Calmer, que é uma outra sinergia preparada, pensada, estudada com muito carinho, para que vocês possam usar sem pânico. A gente falou de estudo, de um monte de coisa, pensaram por vocês. Com certeza. Cientificamente comprovado tudo, gente. Já diluído, já pronto para você passar no pezinho. Do recém-nascido, enfim, do que for, com toda a segurança, entenda? Então isso aí é o que eu estou falando, não é porque a marca XYZ não. Você pode colocar, você pode pegar até óleos de outras marcas separados e fazer o seu blend, mas que peça pelo menos a cromatografia, para garantir que esse óleo, naquele lote, ele está puro. Termina aí, Samira. 2 minutos. Gente, esses 2 óleos são seguros para criança, mas todo mundo pode usar. Eu uso, amo. Menos é mais na aromaterapia, segurança a gente nunca brinca com ela. E olha só, acabou o tempo, mas a gente vai abrir uma janelinha de perguntas nos nossos stories
cada um nos seus Sim, stories, para vocês sim. mandarem perguntas, tá bom? Com certeza, com certeza. E, gente, olha, eu queria agradecer também, mais uma vez, a Coia Store, que está exatamente fazendo, a gente está linkado agora, tá certo? Vocês Ah, vão ver muita promoção aí, tá vindo aí um estoque de difusores totalmente inovadores, e aí a gente, a partir da próxima semana, a gente vai estar conversando, passando aqui várias promoções para vocês, tá bom? Olha, foi um prazer imenso, foi a primeira das 3 lives, né? Não é sim. isso? A gente Delícia. correu. Por que, Thales, que correu? Porque, infelizmente, o Instagram ele nos dá uma certa quantidade de minutos, né? E a E gente nós fala não mais que pouca. podemos... Exatamente, exatamente. Mas, com certeza, essas 3 lives vão enriquecer a mim, a ela, a vocês demais. Não percam a próxima quarta-feira. Amanhã, eu estou confirmando, mas amanhã tem uma live com Pauliana. Eu acho que exatamente Pauliana. Tem uma live. Amanhã a gente vai fazer e Pauliana uma live, certo? E a gente vai só certificar agora, não é isso? E amanhã tem mais. A gente vai estar realizando várias lives, tá certo? Agora, tragam o que vocês querem também, escrevam no Instagram do meu, da Vida Plena lá, para que Uhum. vocês solicitem o que vocês querem no Alzheimer, na gerontologia, ou seja, enfim, na geriatria, o que vocês querem. Porque assim, é tão amplo, gente. No PET, né? Tanto eu como a Samira, a gente também coloca nos nossos PETs, né? Inclusive isso. Meus estão Então, aqui, gente, ó, de cão de já... guarda. Pois, gente, Olha muito só, obrigado. resumindo, só para a gente não se perder. Sorteio vai ser pelo Stories, dúvida pelo Certo. Stories. A gente tem o nosso contato lá, cada um na sua página. Podem mandar mensagem à vontade. Estamos aqui para poder bater esse papo com vocês, seja na live, seja no pessoal, seja no. é, Esqueci aí como é que chama? No virtual. E assim que eu desligar aqui, eu vou realizar o sorteio, os 2 sorteios, e vou divulgar no Stories. Já, já. Fica Ó, aguardando, viu? Beijo para beijo, vocês. Até a quarta-feira que vem. maravilhoso. Ei, Samira. Samira, eu vou falar amanhã com você. Um abraço. Daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, gente.